Olá, tudo bem? Aqui é o Manuel Messias outra vez. Estamos aqui para divulgar mais um livro do Francisco Cândido Xavier. Dessa vez nós falaremos sobre um tema delicado, o suicídio. Espero que gostem. O livro chama-se Corações Renovados. Ele foi publicado em 1988, a primeira edição. Nós estamos com a edição de 1989, a segunda tiragem. Vou mostrar para vocês a capa. Essa aqui é a capa, é uma capa bem colorida. Mostra a imagem de um cerrado brasileiro, né? Ele é bem bonito, está bem conservado. Bom, esse livro, Corações Renovados, ele expõe um conjunto de cartas escritas por espíritos diversos que acabaram se comunicando com Chico Xavier por conta da procura das famílias. As famílias angustiadas com a perda dos seus entes queridos foram então à procura de Chico para ver se o Chico conseguia comunicar com elas. Bom, entre os relatos a gente tem espíritos de diversas características: crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres. Também o contexto da morte são vários, desde acidentes a diversas doenças. E nós aqui separamos para a gente conversar a respeito de uma jovem de 16 anos que se suicidou no momento de angústia. Então a gente aproveita aí esse livro do Chico Xavier para a gente trabalhar um pouco com o tema do suicídio, um tema muito complicado, um tema delicado. A gente sabe que cada vez mais temos visto um número assustador de pessoas que se suicidam e a gente vai procurar então ler um trecho da carta da jovem que se suicidou, comunicando-se com a família, explicando a situação dela, explicando a angústia dela. Em respeito ao espírito e à família, nós não vamos citar nomes, os nomes diretamente das pessoas, substituiremos por pronomes e por relação de parentesco, de modo que vocês possam entender o trecho lido. Então agora a gente vai ler o trecho da carta, em seguida a gente vai fazer uma análise das palavras, né, do que a pessoa, o espírito relatou aos familiares, para que a gente possa entender um pouquinho todo o contexto, né, a esfera psíquica que leva a pessoa a se suicidar e as consequências desse ato. Então vamos à carta. A pessoa diz assim: Mãezinha, abençoe-me. Eu não saberia descrever as minhas impressões de horror depois de haver feito levianamente a tentativa de tiro com a arma que me desapropriou a existência terrestre. Estou aqui, acompanhada pela tia, que vem assumindo diante de mim o papel de generosa mãe, suportando sem qualquer censura a inconsequência do meu gesto. Acontece que naquele dia infeliz comecei a pensar no casamento de minha irmã e deixei que a melancolia se me apossasse do íntimo. Senti um gosto amargo de solidão antecipadamente e perdi grandes oportunidades de aprendizado, aqui com o agravante de adquirir remorso que me encegueceu para a trilha da aurora. De que modo me descartarei dos sofrimentos que eu própria, impensadamente, instalei por dentro de minha alma, ainda creio não sei como fazer. O meu cunhado não teve qualquer culpa. Eu própria vasculhei recantos e gavetas até encontrar a arma que me pareceu uma joia admiravelmente talhada. Experimentá-la foi o meu grande desastre e desconheço de que maneira iniciarei o meu esforço de rearticular o meu próprio controle. Pedir perdão aos queridos pais, à irmãzinha e ao nosso amigo que nos honra a família, a meu ver, é a primeira medida para expungir a sombra que se condensou por dentro. Preciso pensar nas causas da minha tristeza congênita, do meu desinteresse pela existência, o que significa aos meus olhos desrespeito às leis de Deus. O suicídio é uma calamidade para quem pratica, de vez que suscitado por nossas próprias mãos, o processo de sofrimento, não conseguimos prever o ciclo de provações, a que teremos todos os sentimentos aprisionados numa rotina em que, diariamente, se nos faz o martírio. Perdoem-me em casa se lhes falo com essa linguagem de angústia. Não tenho outra para expor o meu íntimo carregado de frustrações. Ainda assim, espero em Jesus que jamais nos abandona. Agora que me entrega a oração com todas as minhas forças,
reconheço que recusar a vida que Deus nos concede é uma lesão da própria vida em nós e isso me aflige e quase me faz desesperar ao mesmo tempo. Bom, podemos perceber que o relato permite que a gente tenha uma ideia muito clara em relação às consequências de um ato suicida. Eu separei aqui algumas palavras retiradas dessa carta que expressam o sentimento do espírito assim que ele desencarnou em função do próprio suicídio. Então aqui a gente destaca a palavra horror, solidão, remorso, angústia, frustração, aflição, desespero. Então esses são os sentimentos experienciados, vividos depois da morte por suicídio. Ou seja, a situação da pessoa piorou muito mais do que aquela que ela vivia no momento de angústia em que ela pensou se suicidar e cometeu o ato. A pessoa, por desinformação, por não saber o que acontece depois que ela morre, principalmente o que acontece depois do suicídio, ela acaba percebendo que depois que ela tira a própria vida, a situação dela piora, porque ela fica mais aflita e sofre mais do que antes do próprio ato de suicídio. Além desses sentimentos ruins, também ocorre a dúvida, sobre o próprio futuro. Ela não sabe o que vai acontecer com ela. A jovem chega a falar de uma sombra interna, que cortina, ou seja, que apaga a própria luz interior. Ela não consegue nem se enxergar mais. E esse estado de angústia não tem um tempo para acabar, é incerto. E isso deixa o espírito numa situação de mais angústia ainda. E aí o espírito, depois de desencarnado, ele passa a ganhar consciência da perda, da própria oportunidade que ela teria enquanto encarnada para aprender mais. Porque, afinal de contas, a nossa experiência aqui na vida é para que a gente aprenda, para que a gente evolua. E aí, quando você se suicida, você corta esse processo de aprendizagem. Então, tem um momento que o espírito aqui fala que ela perdeu essa oportunidade de aprender, de evoluir, em função dela abreviar a própria vida, a partir das próprias mãos. Também a gente pode destacar, nesse exemplo em especial, os motivos que levaram ao suicídio. Então, é relatado, momentos antes do suicídio, um sentimento de melancolia, de tristeza profunda, de solidão. E aqui uma observação, a própria pessoa fala, essa solidão é uma solidão antecipada, ela é uma solidão imaginada, uma solidão que foi projetada para um futuro, uma solidão que não existia ainda naquele momento, mas ela foi projetada mentalmente para o futuro, o que aumentou mais ainda a angústia, a melancolia. E aí o espírito, diante dessa situação, resolveu procurar uma forma de sair dessa angústia, procurando uma arma e se matando. Na carta completa, porque nós não lemos ela toda, mas tem um momento que a jovem ela relata que ela ficou sabendo através da tia dela, já desencarnada, que amparou ela no plano espiritual, que ela estava sendo obsidiada há muito tempo por espíritos obsessores. Esses espíritos teriam armado uma cilada para ela, estimulado ela a cometer o suicídio. No entanto, ela mesma sabe, ela mesma tem consciência, ela mesma fala que o ato do suicídio seria de própria responsabilidade dela, embora houvesse aí esses espíritos que estavam ali no entorno tentando influenciá-la para o suicídio. Então, sobre essa questão da obsessão, a gente tem que tomar cuidado, Cuidado com esses espíritos obsessores. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer preces, mantendo boas vibrações, para que esses espíritos não consigam alcançar a nossa sintonia. Então é uma forma da gente tentar se esquivar desses espíritos obsessores. Outra forma também é nós sempre estarmos praticando a caridade e amando o próximo. Dessa forma a gente consegue neutralizar os espíritos que tentam nos influenciar para o mal. Então, prece, amor, caridade são receitas para que a gente não seja vítimas dessas más influências. Bom, a despeito dessa angústia, dessa aflição, do relato feito pela jovem, há ali sinais de esperança, porque a gente percebe que ela foi amparada por espíritos amigos, por parentes que estavam ali tentando ajudá-la com amor de forma gratuita. Então, todo suicida vai ter ali o amparo da espiritualidade para poder se recompor e sair dessa situação de angústia.
Agora, quanto tempo levará essa angústia e a possibilidade do espírito sair dessa situação, aí cada caso é um caso. Uma outra questão também que o Espiritismo nos ensina é que, invariavelmente, o suicida ele vai ter que reencarnar novamente para poder continuar sua jornada e reparar os seus erros. Então, esses espíritos que se suicidam, eles terão nova oportunidade, uma nova experiência terrena para eles poderem superar essas fraquezas. Ou seja, a gente pode fazer uma observação aqui que o Espiritismo nos ensina que não há uma condenação eterna para os suicidas. Apesar do sentimento agudo que a pessoa vivencia quando ela chega a tomar atitude do suicídio, após a tomada de consciência de que ela não morreu, porque a vida continua, esse espírito vai ter uma nova oportunidade de reencarnar, pois nós temos uma vida eterna e nós invariavelmente teremos que passar pelo processo evolutivo. Então, também a gente pode interpretar isso com uma certa esperança de fundo, apesar de todo o sofrimento. Você aí que tem um familiar, alguém conhecido que chegou a esse estado de angústia e infelizmente cometeu suicídio, faça a oração por ela, peça a intercessão de Deus, peça a intercessão de Jesus, dos espíritos amigos, para confortá-la e para que ela possa sair da situação de angústia e retome no próprio plano espiritual essa caminhada evolutiva, que ela possa ser auxiliada pelos espíritos amigos e que também irão ajudá-la, né, no processo reencarnatório. Então, é a melhor coisa que a gente pode fazer por esse espírito que acabou se suicidando. Caminhando para a conclusão, então, do nosso vídeo de hoje, a gente pode afirmar que o suicídio é a pior decisão tomada por qualquer pessoa, porque ela está desrespeitando a lei natural divina. Boa parte das pessoas, se soubesse o que ocasiona depois do suicídio, elas não se suicidariam, porque o sofrimento que ela carrega, o sofrimento que ela vai ter depois do suicídio é muito maior do que aquele que ela estava vivendo no momento antes do ato. Então, geralmente a pessoa pensa assim, vou me suicidar porque eu vou acabar com essa angústia. Mas aí ela percebe que ela não acabou com a angústia e que ela vai ter ainda mais sofrimento do que ela teve antes de cometer o suicídio. Além do mais, também ela vai provocar um sofrimento muito grande às pessoas que o cercam, seus familiares, as pessoas que o amam. A consequência do suicídio é o arrependimento. O suicida ele vai invariavelmente e irrevogavelmente se arrepender do ato quando ele descobrir que a vida é eterna e que ele cometeu o maior erro do processo de experiência dele no mundo, seja encarnado ou desencarnado. Após essa consciência, ele vai se arrepender do que ele fez. Bom, sobre a questão do suicídio, a gente gostaria aqui de indicar um livro escrito por Richard Simonetti, chama Suicídio, tudo que você precisa saber. Eu vou mostrar para vocês o livro, esse livro aqui. Ele é muito interessante, ele vai abordar as causas, as consequências do suicídio, o que a gente pode fazer pelos espíritos que se suicidaram, que nós conhecemos, que estão sofrendo, o que nós podemos fazer para prever o ato do suicídio. Então, o livro traz uma abordagem completa sobre o tema, numa linguagem acessível que todos possam entender. É um livro que você pode adquirir, ler e sugerir para os seus amigos. Bom, a gente vai ler agora um trecho do Livro dos Espíritos que trata do tema. É a questão 957. Lerei um trecho. As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Então, todo suicida vai ficar desapontado, porque ele queria acabar com suas aflições, mas ele vai descobrir que ele só ampliou essas aflições. A gente termina esse vídeo pedindo às famílias que estejam vigilantes, que observem seus entes queridos,
se eles estão tristes, se eles mudaram o comportamento, qualquer sinal de angústia, sinal de tristeza, para eles ficarem alertas. Suspeitando então que tem alguém ali da família ou algum amigo próximo precisando de ajuda, a melhor forma que a gente tem para ajudar é praticando o amor, é conversando no processo de fala e de escuta principalmente, é tentando compreender essa pessoa e tendo fé que aproximando dela, vibrando positivamente, ouvindo-a, você possa abrir o coração dessa pessoa para que ela te ouça. Porque o problema da pessoa quando está nessa situação é justamente ela abrir o coração dela para ouvir e se conscientizar das palavras de quem está próximo tentando ajudar. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. Então, uma vez que ela abre o seu coração, aí você pode dissuadi-la, né, desse ato, para que ela vá desistindo do suicídio. Principalmente se ela souber das consequências, do que acontece com ela própria se ela se suicidar. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham acrescentado alguma informação relevante sobre esse tema muito delicado que é o suicídio. Quem gostou, por favor, dê seu like, assine o canal, divulgue aos seus colegas, para que a gente possa alcançar o maior número de público possível. Que Deus esteja convosco e que Cristo sempre seja o nosso ponto de apoio. Que assim seja.